Os textos na apresentação são usados na forma de tópicos, pequenos resumos dos conteúdos apresentados pelo palestrante. Estudaremos agora como inserir e como formatar os textos em um slide. Como inserir os textos no slide? Nós inserimos os conteúdos no slide através de caixas de textos. O primeiro slide já apresenta uma caixa de texto aqui para o título, por exemplo, o descobrimento do Brasil, e uma caixa de texto para um subtítulo, por exemplo, aqui, Cadiguru. Vou usar o autor. Quando nós clicamos abaixo do primeiro slide e viemos aqui em slide para inserir o novo slide, o sistema cria o novo slide já com duas caixas de textos principalmente. A primeira para colocar o tema daquele slide, daquele assunto que vai ser abordado. Por exemplo, a chegada no Brasil. E aqui eu posso colocar os tópicos, por exemplo, as caravelas, a primeira vista. E aqui, por exemplo, o primeiro contato com os... Então percebam que eu tenho a caixa de texto e assim eu posso incluir os conteúdos e depois combinar aqui através dessas alças, redimensionar, clicando dentro com essa cruzinha, movimentar e posicionar o texto. Tá ok? Aqui, ó, em desenho, bem ao lado aqui, primeira ferramenta, eu tenho uma caixa de texto para incluir outros textos, por exemplo, data. Observe. E assim eu vou inserindo todo o meu conteúdo nos slides. Como configurar ou quais são as configurações do parágrafo para um tópico dentro aqui do PowerPoint? Então, observe, selecionando os meus tópicos, eu posso vir aqui em parágrafo e trabalhar o alinhamento. Todos os tipos de alinhamento que nós temos. Você deve escolher o que melhor fica adequado a você. Nós temos ainda aqui espaçamento entre linhas, que você pode aumentar ou não o espaço entre os tópicos, facilitando a distribuição do conteúdo no slide. Temos ainda aqui na régua um recuo, que se você lembra no Word, nós temos recuo à esquerda e à direita. Aqui só tem as ferramentas de recuo à esquerda, onde você pode recuar o texto para combinar com outra ferramenta ou para até mesmo combinar com uma figura. Nós temos ainda aqui as numerações que eu posso fazer, modificando de marcador para número os meus tópicos. Então você tem aqui as possibilidades para escolha. E ainda finalizo aqui em parágrafo, clicando aqui neste cantinho, você abre a caixa de configuração para parágrafo, mais resumida em relação ao Word, onde você tem os principais recursos: alinhamento, o recuo especial de primeira linha, deslocado, e o recuo à esquerda. Aqui nós temos o espaçamento entre linhas. Tá? Então, dessa forma, você pode adequar os poucos textos que você deve usar nos slides com uma configuração básica de parágrafo. Aplicar efeitos para a fonte no meu texto. Para aplicar os efeitos para a fonte, basta clicar na caixa de texto e selecionar o texto dentro. Eu posso aplicar os efeitos naturalmente. Tipo de letra, tamanho de letra, a cor da letra. O detalhe é que, selecionando, eu vou aplicar no local exato selecionado. Observem. Se eu selecionar a caixa de texto através de sua borda, eu vou aplicar o efeito, eu vou escolher aqui uma tonalidade de cor, sobre todos os elementos que estão na caixa. Mas se eu selecionar parte, eu vou aplicar somente naquele local os efeitos. Eu tenho ainda a possibilidade de, com o meu texto selecionado, vir aqui em ferramentas de desenho no item formatar e escolher um estilo de word art. Observe.
Então, esse estilo de word art, ele reforça todo o visual e as características da minha letra, tendo em vista a apresentação. Além dos efeitos diretamente na fonte do meu texto, eu posso aplicar efeitos na caixa de texto, selecionando ela pela borda, pela lateral. Aqui, onde fala desenho, eu tenho uns acessos rápidos às configurações, principalmente de preenchimento e de contorno. Aqui, em estilos rápidos, nós temos uma pré-configuração rápida e pronta, onde você passa o mouse e você vê o modelo sendo aplicado no slide. Você deve sempre combinar a letra com o fundo, com a caixa. Aqui, por exemplo, em efeitos para a forma, observe, e eu chego a este resultado final. Neste local, aqui em desenhos, nós temos outras formas, uma galeria de formas que eu posso utilizar na minha apresentação. Então, por exemplo, eu vou pegar esta seta, vou colocar aqui ao lado de data. Aplicando configurações de estilos rápidos, olha só o que eu posso fazer. Dando o botão direito, eu venho neste local aqui, ó, editar texto, e vou colocar, por exemplo, uma data. Então, desta forma, eu fiz uma configuração fazendo um detalhe no meu texto. Vou ainda acrescentar este estilo aqui. Observe como eu posso trabalhar com facilidade textos e formas. É assim então que colocamos os textos nos slides, através de caixa de textos, ou dando um botão direito em cima das formas e editando o texto dentro da própria forma. E você deve editar para combinar com as figuras e outros elementos da sua apresentação.